Amém. Amém, irmãos. Está bastante quente, hein? Muito quente. E a verdade é que ainda estamos em inverno. Amém. Então imagina, não? Deveria ser verão, mas é inverno. Então, tem um irmão aqui que gosta muito da temperatura quente. E esse ali, lá atrás, amém? Mas é incrível, irmãos, poder estar juntos, amém? E eu não estou usando o paletó hoje porque tem muito calor, amém? E eu lembro uma vez lá em Miami, quando tivemos um furacão muito famoso lá, que se chamava Furacão Andrew. E esse furacão destruiu a parte sul do Miami. E o pior é que ficamos sem eletricidade por 2 semanas. E era o verão. E é mais quente que aqui, amém? Então, para dormir era incrível para poder dormir. Você dormia com a almofada, com o travesseiro, tudo molhado, entende? Mas não é como aqui que desce a temperatura um pouquinho à noite. Então, é muito diferente. Mas, irmãos, eu quero animar hoje que estamos juntos, amém? Para estudar a palavra de Deus, amém? Incrível ver Alberto ser restaurado, amém? Amém. Me anima muito ver como Deus tem mudado o coração dele para ele estar agora com o reino de Deus. Amém. Então, se lembram, espero que lembrem, estamos estudando o livro de 1 de Samuel, amém? 1 Samuel. E a semana passada terminamos com o capítulo 22. Então, hoje, só vamos ver um capítulo hoje. Vamos ver capítulo 23, amém? Vamos ver capítulo 23. E pensando no título para a aula hoje, pensei que talvez um título apropriado é O Leão Nunca Dorme. Amém. O leão nunca dorme. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5. Lá vamos ver aqui, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A palavra de Deus fala que compara Satanás a um leão que, rugindo, está buscando a quem devorar. Se você tem olhado a National Geographic ou shows da natureza, você vê que os leões, como eles caçam, é muito interessante. Eles observam a presa primeiro. Eles observam e eles veem os que são mais velhos, que não podem correr rápido. Os que estão doentes. Os que têm uma lição e os jovens. E quando o leão ataca, ele ignora os outros, ainda que estejam mais perto deles. E você vê ele correndo, o leão, ignorando, e tem um ao lado que pode comer, mas ignora o que está ao lado para atacar aquele que tem na sua mira. Satanás é igual. Satanás é um leão. Ele está buscando a quem devorar. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 23, que vamos ver hoje, Satanás queria devorar a Davi. Vamos lá. E a maneira que Satanás queria devorar a Davi, o homem de Deus, queria devorar a Davi por meio de Saul, o rei malvado, que queria matar ele. Lembram? E aqui vemos que no capítulo inteiro está fugindo
David y Saúl para no morrer. Vamos a leer, versículo 1. Capítulo 23, versículo 1. Fala: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keilá e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataca os filisteus e liberte Keilá. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keilá lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keilá, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keilá, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para juntar a Davi em Keilá. O que está acontecendo aqui? Aqui vemos que no meio de Davi fugir de Saúl, ele houve um problema. Que uma das cidades de Israel, Keilá, está sendo atacado por os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Deus. Ainda que os israelitas, liderados por Saúl, estavam caçando Davi, Davi pensa: nossa, eu estou fugindo, mas essa cidade está sendo atacada por um inimigo. O que devo fazer eu? Estou fugindo de Saúl, devo ajudar a eles? São meus irmãos. Davi faz o sábio, ele ora ao Senhor, amém? Ele ora ao Senhor e o Senhor fala: salva a cidade. Depois os soldados, eles ainda perguntam: mas você está seguro? Vamos ajudar? E que tal se Saúl vai ajudar também e mata você? Ele ora de novo, segunda vez, e Deus fala: levante-se, eu vou dar a você a vitória. Saúl não ataca, Davi vai lá e liberta a cidade, amém? E aqui vamos ver nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é: faz o bem ainda quando você seja atacado. Nós temos que fazer o bem ainda quando estamos atacados por Satanás. E a maioria de nós, quando temos um problema, temos férias de Deus. Paramos de orar, paramos de ir à igreja, paramos de compartilhar nossa fé, paramos de ajudar os irmãos. Mas não foi assim com Davi. Davi estava sendo atacado por Saúl, mas ainda assim, ele deu o melhor a Deus. Amém? E nós temos que ser assim, irmãos. Nós, ainda que estamos com problemas, que estamos com dificuldades, que estamos com coisas em nossas vidas, temos que fazer o bem, ainda quando estemos atacados ou com problemas. Amém? Muito importante que a igreja se enfoque sempre fora e não tanto sempre dentro. Toda a igreja, todos nós temos problemas. Se nós vamos enfocar nos nossos problemas, ninguém vai evangelizar com ninguém. Todos nós temos problemas econômicos, com saúde, a familiares, tristezas. Mas a igreja sempre tem que estar no ataque. É como futebol, ou basquete, qualquer esporte. A melhor defesa é boa ofensiva. Amém? A melhor defesa em um deporte é que você tenha ofensiva. Você não vai jogar futebol somente para defesa. Não, você quer atacar, mas quando ataca, o outro time não tem a bola. Amém? Então, muito importante como discípulos ter o coração que aqui tinha Davi. O coração de fazer o bem, ainda que você tenha problemas. Amém? Vamos seguir lendo aqui. Versículo 7. Fala, foi dito a Saúl que Davi tinha ido a Keilá. E ele disse: Deus entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saúl convocou todo o seu exército para
a batalha para irem a Keilah e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keilah e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keilah me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? O Senhor, Deus de Israel, respondeu-lhe. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keilah entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Deixa eu explicar esta parte aqui. Davi acabava de salvar a cidade, lembram? Ele salvou Keilah, que eram israelitas. Então, imagina como eles se sentiram quando foram salvados por Davi e os exércitos. O inimigo estava atacando eles. Eles não tinham proteção. E Davi e seus homens salvaram a cidade de Keilah. Como seria você? Com muita alegria, não? Mas Saul soube que Davi estava em Keilah. E Saul apanhou todo o seu exército para atacar a Davi. E Davi entendeu: nossa, Saul vai vir atacar-me agora. E ele orou ao Senhor. Ele orou: Deus, Saul vai vir aqui, a Keilah? E Deus fala: sim, ele vai vir à cidade. E depois ele ora outra oração, ainda mais forte. Ele fala: Deus, se Saul vem aqui à cidade, os homens, essa cidade que eu acabo de salvar, eles vão trair-me e entregar-me a Saul? Eu não acho isso, mas iriam fazer eles isso? E Deus fala: sim, eles vão trair você. Imagina como se sentiu Davi. Ele acabava de salvar a cidade com seus homens, com sua sangue. Sem dúvida, homens de seu exército morreram para salvar essa cidade. E ele ora a Deus, e Deus fala: mas esses homens que você acaba de salvar, eles todos te vão trair. Eles todos te vão entregar a Saul. Como você acha que ele se sentia? Mal. Davi tem que fugir outra vez. No versículo 13 fala: então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keilah e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keilah, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas o Senhor, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Deus protegeu Davi, amém? Mas é muito triste. Davi falou que quando saiu, ele fugiu, mas sem direção ao princípio. Não, ele estava triste, estava angustiado. Eu sacrifiquei minha vida por essas pessoas e eles me traíram. E aqui vamos aprender nosso segundo ponto, que é verdade é um ponto muito importante para nós ficar fiéis como cristãos. Amém. O segundo ponto é que é um ataque de Satanás. O ataque das esperanças não cumpridas. Satanás te ataca com um ataque que é simplesmente isto. Você tem uma esperança na sua vida e não acontece. Você tem um sonho e não acontece. Você tem uma esperança e não se cumpre. E a maioria das pessoas, quando isso acontece, ficam amargurados, ficam tristes, ficam desiludidos da vida. E a maioria das pessoas que tem, eu diria dos 30 para em cima, lutam com isso. Lutamos com amarguras. Lutamos, e me incluo ali, lutamos com tristeza. Por quê? Porque temos uma esperança na vida e não acontece. E algumas pessoas jovens têm tendência à amargura, ainda sendo jovens. Então é muito importante entender que essa é uma maneira
que sem dúvida você vai ser atacado. Você quer que aconteça e não acontece. Você quer que seus pais se convertam e se tornem cristãos e não acontece. Você quer que não tenha um problema de saúde na família e acontece. Você quer que seus filhos se tornem discípulos, não se tornam discípulos. Você quer que tudo aconteça bem, que a carreira aconteça bem, não acontece. Você quer um trabalho óptimo e não tem, e infelizmente tem que trabalhar em um trabalho que você não gosta por toda a sua vida. E aí você é provado por Deus. Se você ama mais as bênçãos de Deus ou ama mais a Deus. A maneira de vencer a amargura é muito fácil. Você tem que amar mais a Deus que as bênçãos de Deus. O mais importante em nossa vida, irmãos, é Deus. O mais importante em nossa vida é um relacionamento com Deus. O mais importante em nossa vida não é que os nossos sonhos se cumpram. Não é que nossa vida seja fácil. O mais importante na vida não é que o que você quer aconteça. O mais importante na vida é seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Por isso me animou muito a instauração de Alberto. Amém. Alberto leva 17 anos na igreja. Mas o que me anima, Alberto, é sua humildade. Eu quero voltar. Eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Sim, eu pequei, amém? Mas enquanto tem vida, tem esperança, eu voltei a Deus, amém? Amém. E para fazer o que fez Alberto, é mais difícil que batizar-se, amém? Quando você é jovem, tem muito ânimo, se batiza, muito bom. Mas quando você já tem um pouquinho de anos, amém? E tem sofrido por seu próprio pecado, pecado de outros, aí é ter muita humildade voltar a Deus, amém? Então, a prova das esperanças não cumpridas. Em 1 Coríntios capítulo 11, vamos lá. Vamos lá. Em 1 Coríntios 11, no versículo 27, fala, em referência à Santa Ceia, fala assim: portanto, todo aquele que comer pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo ou o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então a Bíblia aqui classifica 3 tipos de cristãos. Uns fracos, isso é normal, todos seremos fracos. Outros que já dormiram, isso implica que já caíram na fé. Mas tem uma terceira categoria, fala de discípulos doentes. Ser doente é diferente de ser fraco. Doente é aquele que está doente. Por exemplo, o Vini estava doente esta semana. Quando a pessoa está doente, ele se move mais devagar. Se caminha devagar, tem menos energia, dorme mais, não se enfoca tanto. É a mesma coisa espiritualmente. Tem discípulos que são doentes espiritualmente. E a doença, em Provérbios 13, vamos lá, é o que aconteceu com Davi aqui. Em Provérbios 13, versículo 12, fala: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Amém? Então, o ataque da esperança, ou de uma das esperanças não cumpridas, é isto. Você tem uma esperança, não acontece, e como fala a Escritura, seu coração fica doente. Você fica amargurado. E
E é muito importante, irmãos, que nós entendamos que a recompensa do cristianismo é Deus, amém? Não é receber de Deus. É bom receber de Deus. Mas na verdade nós já recebemos o mais importante, que é a nossa salvação, amém? Amém. Não tem nada mais importante que a nossa salvação. Algo além disso é algo extra, amém? Eu tenho salvação, você tem a salvação. É incrível. Não tem nada mais incrível. Mas às vezes ficamos doentes porque queremos mais que nossa salvação. Então, se você está fraco hoje espiritualmente, se você está doente hoje espiritualmente, é simplesmente por isso. Porque você não entende que a sua recompensa é Deus, amém? Se a recompensa é Deus, você fica alegre, amém? Se você não é um discípulo alegre, se você é um discípulo triste ou um discípulo com raiva, se você não é um discípulo animado com Deus, é porque você está doente, é porque você quer algo além de Deus, amém? E temos que arrepender-nos e tomar decisões hoje e entender que a recompensa é Deus. Amém. Sem dúvida foi difícil para Davi. Salvou Keilah, salvou a cidade, mas eles iriam trair a ele. Mas essa vida, irmãos, você vai pecar contra pessoas vão pecar contra você, mas se mantemos nossa mente em Deus, vamos dar a Ele muita glória. Amém? Amém. Voltemos a 1 Samuel. 1 Samuel 23, amém? Vamos ver aqui no versículo 15, amém? Fala, quando Davi estava em Oressá, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressá, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressá. Quando Davi estava triste, precisava ânimo, amém? Deus enviou a ele, a seu melhor amigo, enviou a ele a Jonatas. E Jonatas ajudou a Davi da melhor forma que um amigo pode ajudar. Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Em Deus. Ele ajudou ele a encontrar forças em Deus. E aqui temos o terceiro ponto. Precisamos de amigos nesta batalha espiritual. Amém. Precisamos de amigos nesta batalha espiritual. Jonatas ajuda Davi a encontrar forças em Deus. Todos nós precisamos de amigos espirituais que nos ajudem a encontrar forças em Deus. E, sem dúvida, Jonatas foi isto para Davi. Ele animou a Davi, ele falou: Davi, você vai ser rei. Você vai ser rei. E eu não vou ser rei. Ainda que eu deveria ser rei por linhagem, eu vou ser o segundo em seu comando. E na verdade o que acontece depois é que Davi se torna rei, mas Jonatas morre antes de Davi tornar-se rei. Mas aqui vemos o coração de Jonatas, de querer ajudar a seu amigo. E por isso na igreja temos discipulado, amém? Amém. Imagina uma igreja sem discipulado. Nossa, se com o discipulado é difícil ainda, amém? Legal. Imagina sem o discipulado. Então, irmãos, precisamos de amigos. Idealmente é seu discipulador, mas não tem que limitar-se a seu discipulador, discipuladora. Pode ter múltiplos amigos na igreja que vão ajudar a você espiritualmente, amém? Múltiplos amigos que ajudam a você a encontrar forças em Deus. É interessante, nós agora vivimos em uma época que estamos mais conectados
que nunca. Por meio do Facebook, do WhatsApp, você está conectado mais que nunca. Vocês têm um grupo aqui de discípulos de WhatsApp que eu não quero entrar, amém? Que mandam, não sei, 200 mensagens por dia, amém? Estão super conectados. Eu não vejo mal o grupo WhatsApp, mas o problema é que eu só tenho certa capacidade, amém? E estamos muito conectados, o mundo inteiro está muito conectado. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook, outros têm Instagram, outras coisas mais. Tem muitas maneiras de conectar-se tecnologicamente, amém? Mas uns anos atrás, não tínhamos nada disso. Eu lembro fazendo um ministério sem telefone. Não para vocês, eu lembro estando no ministério tempo integral, sem telefone, sem celular, sem beeper, amém? Antes tinha beeper, não? Sem beeper, sem celular. E olha algo, aquela época era melhor. Era melhor. Por quê? Porque ainda que estamos conectados, afetou a qualidade das amizades. Temos muita conexão com irmãos, com pessoas, mas temos poucas amizades verdadeiras. O fato de você poder conectar-se superficialmente, eletronicamente com alguém, deixa você não ter a necessidade de ter verdadeiros amigos profundos. A maioria das pessoas lá no mundo, na universidade, nos seus trabalhos, não tem amigos. A maioria das pessoas não tem amigos verdadeiros. Não tem amigos, tem amizades. Tem familiares que se aguentam porque são familiares, mas estão sempre brigando um com o outro, amém? Mas ter amigos profundos no mundo agora, eu diria quase impossível. Por quê? Por o tema da tecnologia. A tecnologia é algo muito bom, mas é algo que também muito ruim. Tem as duas partes. Então, para nós formar amizades na igreja, é ainda mais difícil agora. Porque estamos acostumados a mandar um WhatsApp, a mandar um texto, a mandar um Facebook. Mas para amizades você tem que passar tempo. Você tem que ouvir a outra pessoa. Você tem que ouvir o coração da pessoa. Você tem que ajudar a pessoa. Tem que passar tempo juntos, de qualidade, para entender-se. Amém? Então, ainda no reino, com o discipulado, ainda no reino, podemos ser superficiais ainda. É muito importante ter amizades profundas no reino de Deus. Amém? Que nos conhecemos profundamente um ao outro. Como Davi conhecia Jonatas e Jonatas conhecia a Davi. Amém? Agora, algo que eu acredito no reino de Deus, no mundo você tem sorte se tem um amigo. Amém? No reino não é assim. No reino de Deus você pode ter muitos melhores amigos. Amém? Você pode ter 10, 20 melhores amigos, 15 melhores amigos. No reino de Deus é diferente ao mundo. Amém? Então, quero animar-te a todos nós ter múltiplos melhores amigos na igreja. Amém? Amém? E ser como Davi, que quando ele precisava ajuda, Deus enviou a Jonatas. E olha o coração de Jonatas. Olha a humildade de Jonatas. Eu não vou ser rei. Jonatas poderia matar Davi e ele seria o rei, o próximo rei, e ser leal ao seu pai. Mas Jonatas era leal a Deus. Então, me anima muito a humildade de Jonatas. Então, precisamos melhores amigos na igreja. Vamos seguir lendo aqui. 1 Samuel 23. Só temos um ponto mais. Então, versículo 19 fala: alguns filisteus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oresa, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Jesimon. Agora o rei vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos.
Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descobrem onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês e ele se ver na região. Eu procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltaram para Sife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Jessimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Aqui vemos a perseguição. Saul está buscando ele, Davi está fugindo. Saul está buscando ele, Davi está fugindo. É como os quadrinhos aqui que Tom e Jerry, aqui tem, não? Tom e Jerry, não? Tom busca, Jerry foge. Assim era neste tempo com Davi. Ele está fugindo. E olha que tão religioso e hipocritamente era Saul. Ele fala: Deus o entregou nas minhas mãos. Ele utiliza Deus para fazer a sua maldade. E aí quando você sabe que você está mal com Deus, quando pessoas invocam o nome de Deus para tratar de matar alguém, Davi estava em perigo e Saul estava muito, muito mal espiritualmente. E ele está fugindo. Vamos terminar o capítulo aqui. Versículo 26. Fala: Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Hamalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fronteiras em Engedi. Uau! É até quase um pouquinho engraçado. Uma montanha estava Davi, a outra montanha estava Saul, fugindo. E finalmente Saul tem a Davi. Agora sim, agora tenho ele. Mas recebe uma mensagem. E a mensagem não era por telefone naquele tempo, né? Era um corredor, alguém correndo, que chegava a ele e falava: os filisteus estão atacando Israel. Ele fala: eu tenho que voltar e atacar os filisteus, senão vão matar a cidade. Então Saul volta e ele deixa a Davi. Nosso último ponto tem que ver com esta passagem. Aqui vemos que Davi está fugindo e ele é salvado por um fio. Por quê? Porque ele sempre estava orando a Deus. Devo ir lá? Sim. Devo ir lá? Não. Senhor, devo atacar aquele lá? Sim. Senhor, devo ficar em aquele lá? Devo fugir? Me vão atacar? Me vão entregar os homens? Sim, eles vão entregar a você. Davi se salvou. Por quê? Porque estava perto de Deus. Mas era uma guerra espiritual. Satanás queria matar a Davi. Então, e aqui temos o seu último ponto hoje. E esta: nossa segurança não está garantida. Não está garantida. Satanás quer destruir você. Mas o fato que você seja cristão, o fato que você seja um filho de Deus, não implica que sua segurança está garantida. Sua segurança é um tema de ser roubado. Sua segurança é saúde. Sua segurança da sua familiar não está garantida. Você tem que orar a Deus, porque estamos numa batalha espiritual. Satanás não está atacando o mundo, como falei. O mundo ele já tem.
O leão não está rugindo com os não cristãos. Os não cristãos já estão debaixo de seu domínio. Sim, Satanás está destruindo os não cristãos cada vez mais e mais, mas não está atacando a eles no sentido de ataque, porque eles já estão sobre seu domínio. Você entende? O que Satanás ataca, a pessoa que Satanás ataca, são os cristãos. Nós. E nossa segurança não está garantida por o fato de ser cristãos. Você tem que, estamos em uma batalha, e você tem que fazer sua parte na batalha, porque Satanás está fazendo sua parte. Tem que orar a Deus, tem que buscar a Deus de todo o coração, para Ele dar sabedoria, para Ele dar prudência a você, para Ele dar a maneira de como agir em cada situação, porque você está sendo atacado, igual que eu. Talvez a escritura favorita minha sobre este tema está no livro de Esdras. Vamos a Esdras. Esdras é antes de Salmos, Esther, Neemías, Esdras. Amém? Esdras capítulo 8. Antes de Neemías, depois de Neemías, Esther, depois Salmos. Agora, quem era Esdras? Para vocês entenderem. Esdras era o mestre de Israel. Era profeta, era mestre. Durante esta época, Israel tinha sido cativa por 70 anos. E Esdras foi o profeta, o mestre que voltou com Neemias, com Zorobabel, para construir o segundo templo de Israel. Durante o tempo de Esdras se construiu o segundo templo. E Esdras ensinava ao povo. Depois Neemias vinha um pouquinho depois, e Neemias construiu a muralha para proteger Israel dos inimigos. Então, Esdras era um homem incrível. E ele tinha que fazer a viagem difícil de Babilônia até Israel. Era uma viagem difícil e era uma viagem perigosa. E vamos ver o que ele faz no capítulo 8 de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21. Fala: ali junto ao canal de Ahavá, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante de nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei, para que nos protegeram dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito: a mão bondosa de Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção a nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém. Esdras fez a caravana inteira orar a Deus. A caravana inteira que ia com ele jejuar a Deus para a proteção. Não foi algo que ele entendeu que iria acontecer por ele ser um profeta de Deus e por ele ser um mestre. Ele pediu a Deus, ele jejuou ante Deus, e Deus concedeu. Irmãos, estamos numa guerra espiritual. Satanás quer fuzilar você. Temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, temos que ter fé, amém? E coragem para fazer a vontade de Deus. Mas não acredite que por você ser um homem ou uma mulher de Deus, você vai estar seguro. Não vai ter problemas de saúde, segurança. Satanás vai atacar. Quando chegamos aqui, a terceira semana que quando o time missionário chegou aqui, na casa onde nós estávamos, roubaram a casa com pistolas. Um grupo como de 8 pessoas. Graças a Deus, nós estávamos lá. Linda e eu e as crianças. Se Linda e eu e as crianças estivéssemos lá, tivesse sido horrível, porque as crianças não falam português. Eles falam inglês. O
quem sabe o que tivera acontecido? Talvez tivieran sequestrado uma criança. Talvez tivieran matado a mim ou a criança. Quem sabe que tivesse acontecido? Somente na casa onde estavam os brasileiros que moravam lá, e uma missionária, Margie, que é mexicana. Então, ninguém quer roubar um mexicano, amém? Então, nada aconteceu, amém? Então, mas essa foi a soberania de Deus, de como nos protegeu, entende? Terceira semana de estar aqui. Irmãos, estamos numa guerra espiritual. E temos que estar guerreando também em oração para proteção. Não somente proteção de segurança. Porque se morremos, amém, é ganância, vamos nos céus, amém? Mas se morremos essa terceira semana, seria mais difícil para implantar a igreja. Então, é bom que não morremos ainda naquele tempo, amém? Porque agora temos a igreja aqui em São Paulo, amém? Amém. Então, interessante, temos que ter sabedoria e entender que você não tem garantido a sua vida. Tem que estar com Deus, amém? Em conclusão, irmãos, o leão nunca dorme, amém? Mas o bom é que Deus nunca dorme também, amém? Deus sempre está acordado e Ele sempre está ouvindo você. Se você pede ajuda a Ele, Ele te vai ajudar. Olha para terminar em 1 de Pedro 1:13, amém? Uma das minhas escrituras favoritas da Bíblia fala, 1 de Pedro 1, capítulo 13, fala: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, amém? Em que temos que colocar nossa esperança? Em Jesus, amém? Em um dia estar com Ele nos céus, amém? Estamos numa guerra espiritual, o leão nunca dorme, mas ainda assim temos que fazer o bem, ainda que você seja atacado. O leão nunca dorme, mas ainda assim temos que entender que a esperança tem que estar nos céus e não nas coisas deste mundo, amém? Estamos sendo atacados por Satanás, mas temos que entender que ainda assim precisamos de amigos espirituais para ajudar-nos espiritualmente. E ainda assim temos que entender, no meio do ataque, não ficar orgulhosos e entender que merecemos tudo. Não. Estamos numa guerra espiritual. Buscar Deus de todo o coração, amém? E um dia você vai ter a sua recompensa nos céus. E para Deus seja glória.